do paciente cirúrgico devem fazer parte do checklist. E eu frisei aqui o bem-estar. Tá? Nós estamos numa jornada de saúde ocupacional, num simpósio internacional de saúde ocupacional. E a gente fala muito de doença, a gente fala muito pouco de saúde. Né? E a colega Dulce Mar, ela fez a pergunta: o que eu faço para esse colega ser mais feliz, para ele sair de lá com a sensação de que foi feliz? E a minha palestra vai girar em torno desse tema. Eu devo dizer que, quando eu estava preparando a palestra, eu fiquei com receio. Será que o pessoal vai me levar a sério? Né? E aí, porque eu não vou estar falando de doença, e médico sempre fala de doença, então eu fiquei com esse temor. Né? Então, estou expondo aqui uma vulnerabilidade minha. Então, eu peço que vocês acolham com olhos atentos essa fala minha, e eu não estou falando para aquele colega que pode ficar doente, enfim, estou falando para vocês. Essa palestra é para quem está aqui sentado assistindo. Eu quero recomendar esse livro chamado Checklist Manifesto, de um médico americano, ele é indiano, chama Atul Gawande. Né? Ele começa o livro com essa provocação: uma menina de 3 anos submersa por mais de 1 hora num lago gelado na Áustria. Depois de 2 horas, seu coração volta a bater. Como isso é possível? E aí ele faz esse manifesto em favor do checklist. Então, começando a responder a pergunta que provoca a minha aula pelo final: se eu sou favorável ao checklist. Totalmente favorável. E, no entanto, a profissão médica não é favorável ao checklist, porque ela geralmente valoriza princípios como autonomia. Há algum tempo lá empenhando. E por quê? Porque o cérebro humano, no entanto, tem uma parte estúpida. E se o cérebro de vocês tem alguma coisa parecida com o meu, certamente tem essa parte estúpida, que comete alguns erros bobos. Às vezes você estuda muito de neurociência e esquece de responder aquele e-mail que perguntou alguma coisa, e é isso que acaba gerando mal-estar no tratamento. Os pontos críticos muitas vezes são detalhes, e que às vezes passam desapercebidos. Então, por isso, altamente favorável ao checklist. Leio esse livro, Checklist Manifesto, que é bastante inspirador. E eu vou contar para vocês, a partir de uma experiência pessoal. Eu estava num ano muito difícil, isso em 2009, pessoalmente muito difícil, adoecimento familiar, sobrecarga de trabalho. E aí eu fui, dentro do trabalho, fui vítima de uma injustiça, como outras pessoas realmente perceberam depois. Mas, sem entrar em maiores detalhes, eu liguei para o meu irmão e nós tivemos uma ligação, depois com o telefone, uma ligação. E ele me falou uma coisa, que quando ele falou: o que você disse? Aí ele repetiu de novo, pela primeira vez parece que eu não tinha ouvido, mas foi uma coisa que foi luminosa que ele disse. Ele disse o seguinte: para você trabalhar bem, você tem que estar feliz. Eu refleti que realmente eu não estava feliz. Então eu tinha que mudar aquilo ali. Então levou um tempo até eu sair daquele hospital, porque realmente eu não estava feliz. Mas precisou dessa conexão de alguém me dizer isso. Porque, enfim, por mais que eu seja psiquiatra e trabalhe atendendo médicos, eu não percebi isso. Eu não estava feliz. E o que é felicidade? A felicidade é esse componente subjetivo do bem-estar. E se você veio do mesmo planeta que eu, você já ouviu ou já falou essa frase. Se você trabalhar mais duro, mais pesado, você vai ser mais bem-sucedido. E só quando você for mais bem-sucedido, aí sim você vai ser feliz. Então, a gente já experienciou isso em algum momento da nossa vida. O problema, como diz aquela velha propaganda, é que quem dá duro merece um breia. Quando a gente pega pesado demais com o nosso cérebro, a conta vem depois. E a gente acaba caindo em várias autoindulgências. Compra compulsiva, drogas, álcool, enfim, o comer compulsivo.
enfim, são várias formas mágicas de sucesso, entre aspas, o mágico. A gente não tem tempo para ser feliz. Então, só voltar um pouquinho, tem surgido um ramo da psicologia que chama psicologia positiva, é bastante recente, começou em Harvard em 98, que estuda não os estados patológicos. Então eu pego o gancho daquilo que o Gastão falou, num dos editoriais do British Medical Journal, a gente precisa começar a estudar o funcionamento positivo. Então, a minha fala é provocativa nesse sentido, eu não vou falar sobre doença, eu vou falar sobre funcionamento positivo, que é talvez uma inversão dessa frase. E um desses estudiosos, chama Shaw Achor, que ele estudou alunos de Harvard. E ele disse o seguinte: se eu souber tudo sobre o seu mundo exterior, eu posso predizer 10% da sua felicidade a longo prazo. Os outros 90% relacionam com o modo como o seu cérebro processa essas informações. E, adicionalmente, o seu QI determina 25% do seu sucesso profissional. Isso não é um elogio à imbecilidade, por favor. Os outros 75% são determinados pelo seu otimismo, a sua habilidade de enxergar o estresse como desafio e não como ameaça, e o seu suporte social. E qual é o problema? Quando a gente está deprimido, quando a gente está mal, a tendência é de isolamento. Então, como se isso adicionasse mais combustível no mal-estar. Isso tudo vai ficar disponível para vocês nesse PDF, eu vou compartilhar. Tá? E aí, o pessoal diz, teve um descompasso aqui. Bom, tudo bem. Quando falamos sobre bem-estar ocupacional, nossa tendência é essa, de falar sobre depressão, dependência química, pressões alimentares, compulsão por internet, compra, sexo compulsivo. Não falou sobre bem-estar. Ainda não falamos sobre bem-estar. Falamos sobre as consequências negativas dos nossos comportamentos, mas não falamos sobre como, no final do dia, eu posso ajudar o meu residente que trabalhou o tempo todo a ter a sensação de recompensa ou de ser feliz. E aí tem essa fala que nós já falamos e já ouvimos: tudo o que eu quero é que você seja feliz. Mas você falou para o seu filho, os seus pais falaram para você. Mas como? Apesar de todos o nosso desenvolvimento tecnológico, nós estamos na sociedade mais obesa, mais hipermedicada, estressada e dependente de drogas da história e mais infeliz de todos os tempos. No Brasil, 51% de sobrepeso, 52%, um estudo da Ana Maria Rossi, uma psiquiatra rio-grandense do Sul, mostrando que as pessoas no Brasil reagem comumente com raiva. E isso aumentou, era 45%, agora atualmente 52% comumente reagem com raiva. Depressão é a doença que tem o maior impacto na saúde do trabalho no mundo a partir de 2014. Né? Então, se o século passado foi o século dos cirurgiões, quem sabe esse seja o século da saúde mental, não da doença mental. Assim espero. E o que é felicidade? Brevemente, felicidade não é alegria e não é euforia. Então, felicidade não adianta a gente falar, vamos lá tomar umas fazer um happy hour. Ainda que isso seja, de vez em quando, muito bem-vindo. Então, quando a gente consulta aí o dicionário Aurélio, que é bom para burro, ele diz que felicidade é um substantivo feminino, qualidade ou estado de feliz, ventura e contentamento. Essa palavra, no que eu tenho lido sobre o tema, é a que mais se relaciona com felicidade, contentamento, que não é resignação. Resignação é a face decaída do contentamento. Aí tem essa fala aqui do Antônio Nobre. Felicidade, felicidade, ai que me dera na minha mão, não passar nunca da mesma idade, dos 25 do quarteirão. Quer dizer, ali é uma coisa paradisíaca. Mas não é nenhum dessas outras acepções que eu estou usando. Bom êxito, sucesso, boa fortuna, sorte. Ainda que possa contar com essa ajuda.
Bertrand Russell, que é um filósofo de Oxford, ele diz que felicidade é estar interessado. Se você se considera interessado pelos problemas, pode se dar por feliz. O Brasil é um problemão, mas se você se interessa pelo Brasil, você pode se dar por feliz. Não é à toa que em quadros depressivos graves, um dos sintomas mais importantes é o total desinteresse e a apatia. E essa outra frase do André Comte-Sponville, que é um francês ateu, filósofo, é: ser feliz é ser quase feliz. O que ele está querendo dizer é que se você acorda dizendo, pode ser que hoje eu seja feliz, então pode se dar por feliz. Felicidade não é um estado pleno de beatitude ou de santidade ou de estar o tempo todo feliz, não. Mas é uma propensão, uma abertura a estados de contentamento. Ok, compreendi, mas como? Tá? Então, aí respondendo a sua pergunta, eu acabei caindo num post que fala de 10 atitudes simples que podem elevar seu nível de felicidades baseadas em ciência, para que não torçam o nariz. E eu só vou falar 7, para ser mais breve. E vou sugerir que vocês, ao ouvirem essas 7 atitudes, escolham 2 ou 3 para colocar em prática na sua vida. A minha sugestão é que vocês escutem essa palestra pensando quais são as minhas 2 ou 3, não mais do que isso. Se vocês colocarem mais, a sensação é que não vai dar conta de fazer tudo e o esforço se perde. E colocar em prática, que eu estou dizendo, é daqui até o final do mês. Fazer isso diariamente daqui até o final do mês. Tá? Todas elas têm evidências. Tá? Primeira, pratique exercícios. A gente já sabe disso. Tá? Todo mundo sabe disso, que a atividade física é importante. Mas o que é interessante é que 7 minutos por dia é o suficiente para elevar o seu humor, para melhorar o seu grau de contentamento. Então, eu acho que essa é uma informação importante. A gente saber que 7 minutos já vai me ajudar no dia a dia. Tem até um aplicativo, para quem é mais informatológico, que chama Seven. É justamente práticas guiadas de atividade física por 7 minutos. Primeira prática. Segunda, durma mais. Acho que alguém deve estar pensando, esse cara esqueceu que está falando com o anestesista, né? O anestesiologista. Acho que ele foi para o congresso errado. Pois é, eu não sei como vocês vão manejar para fazer isso. E não me digam que é dormindo no plantão, porque ali não é a mesma coisa. Porque tem um lado do cérebro teu que está falando, eu preciso dormir. Tem outros que estão falando, eu não posso dormir. Então, o sono não é da mesma profundidade, não é da mesma qualidade. Né? Por que dormir mais? Dormir, Gastão já falou isso, dormir melhora o foco, auxilia o aprendizado, auxilia no processamento de sensações negativas. Olha que interessante. Os estímulos negativos são processados na amígdala cerebral, e os estímulos neutros e positivos no hipocampo. E a privação de sono injustamente compromete mais o funcionamento do hipocampo do que da amígdala. Então, em testes de memória, as pessoas com privação de sono vão lembrar mais das palavras negativas. Acho que você falou de câncer, morte, desemprego. Então, um estado de privação de sono nos torna mais propensos a vivenciar em plenitude as sensações negativas. Então, o segundo ponto é dormir mais. E para aqueles que escolheram isso, eu vou dar 2 dicas. Tá? 2 subitens. 1 hora antes de dormir, desliguem todos os aparelhos que brilham. Tá? Principal causa de insônia atualmente. Segunda, a hora que você acordar, saia da cama, custe o que custar. Esse é o segundo. Quem reclama de sono não pode ficar deitado na cama. Tá? Essas 2 coisas. Terceiro. More mais próximo do seu trabalho. Diminuir o tempo no trânsito. Muitas vezes o trajeto casa-trabalho é feito 10 a 15 vezes por semana. Se você conseguir economizar 10 minutos em cada um desses trajetos, significa 5,4166 dias por ano que você passa ali. Se você economizar 10 minutos. E eu não vou falar o que você pode fazer com esse tempo, pelo menos não por enquanto. Mas essa é uma terceira dica, que
Talvez não consiga ser resolvida tão brevemente, mas você pode planejar como em 12 meses eu conseguiria ficar menos tempo no trânsito. Quarta dica. Passe mais tempo com sua família e amigos. Isso pode parecer um pouco piegas, um pouco nonsense, enfim. Mas tem um estudo de quem foi atrás mesmo de observar isso, que é o Vaillant. Estudou por 72 anos, quase 300 pessoas, e concluiu que esse é um dos 5 arrependimentos ao morrer. As pessoas mais falam: o que você se arrepende? Eu devia ter passado mais tempo com a família e com os amigos. E o que ele disse é que a única coisa que realmente importa na vida são as suas relações com outras pessoas. Quinto, auxilie as pessoas. Atividade voluntária. Parece que o número mágico são 100 horas ao ano. Tá? Aproximadamente 2 horas de atividade voluntária por semana. Isso melhora a qualidade de vida subjetivamente percebida. E é menos do que aquilo que você economizou no trânsito. Ainda sobrou 1 dia e meio. 4,16 dias por ano. Um ato de gentileza, esse professor da Universidade de Pensilvânia, produz o efeito momentâneo mais confiável no aumento de bem-estar medido através de endorfinas entre todos os exercícios que testamos. No entanto, a gente não fala muito disso. Sexto, medite. Meditação talvez tenha sido visto por alguns como the next big thing, a próxima coisa, a próxima promessa que surgiu agora nos Estados Unidos com o movimento de mindfulness. E quando é the next big thing, as pessoas não entendem direito e descartam rapidamente. Falar isso para mim não serve. Mas vamos aos fatos. Então, uma orientação meditar é concentrar-se mais e mais em menos e menos. Meditação não é uma técnica de relaxamento, é de concentração. Então você, por exemplo, vai concentrar na sua respiração e vai ficar ali 10 a 20 minutos concentrando na respiração. Mas para que isso não vire um papo cabeça ou meio esotérico demais, vou falar um pouco das evidências, depois eu volto nas dicas. Tem um estudo de 8 semanas com pessoas que eram virgens de meditação, que mostrou, com 17 pessoas, que a meditação ajudou a reconectar o cérebro. Ou seja, houve um aumento da densidade de substância cinzenta no hipocampo, que é aquela área que avalia as sensações positivas, o giro do cíngulo posterior, junção tempo-parietal e cerebelo medidas através de ressonância nuclear magnética. Ou seja, a ressonância mostrou o espessamento dessas regiões e que foi diferente do grupo controle. Tá? Tomadas em conjuntos, essas modificações dão sustentação a um melhor funcionamento cerebral no que tange ao processamento da memória e linguagem, regulação emocional, autopercepção e senso de perspectiva. Longo prazo, depois de 6 meses, e aumenta a perspectiva particular e o geral. Algumas dicas para quem deve estar pensando, mas como eu começo a meditar? Algumas dicas simples, a mais importante é a última. Então, não julgar o processo. Simplesmente aceitar. Será que estou meditando? Será que isso funciona ou não funciona? Isso é só observar que a mente não para de pensar o tempo todo. Entender que não há como meditar errado. Entender que aquilo é o que o seu cérebro estava precisando. Talvez existam formas mais efetivas, mas não há errado. Né? Meu avô costumava dizer, quando a gente se arrebentava, tinha caído, né? Chegava todo esborrachado e falou, se estivesse rezando, não tinha acontecido. Então, certamente, se aquilo não estiver funcionando, pelo menos está te protegendo de fazer alguma besteira naquele tempo que você está parado. A pior das
médico que vem de uma formação mais cartesiana, de ler a respeito. Até tem meta-análise mostrando que meditação auxilia em depressão e ansiedade, mas praticar. Praticar é importante. Você não vai aprender a esquiar olhando foto. Pense na meditação como escovar os dentes, como um processo de limpeza da mente. E se nada disso funcionou, baixe esse aplicativo chamado Headspace, ou vai no site headspace.com, e ali certamente está o melhor conjunto de meditações guiadas que eu já encontrei. Tem vários pacientes que estão meditando através desse aplicativo e tem sido bastante interessante. E a última dica é essa aqui: praticar gratidão. E é complicado isso, né? Porque a gente acorda falando, puxa, não dormi direito, nossa, esse semáforo, para só na minha vez. A gente tem né? No background a gente está sempre reclamando das coisas. Sempre reclamando. E tem alguns estudos simples, tem um estudo bastante interessante, que é o seguinte: as pessoas, 3 grupos foram treinados. Um grupo vai ficar escrevendo cartas neutras, relatando acontecimentos do dia a dia. Outro grupo vai relatar só o que aconteceu de ruim, só as coisas ruins que aconteceram, né? As críticas, reclamações. E o terceiro grupo foi solicitado a escrever aquilo que foi benéfico, os pequenos acontecimentos positivos do dia a dia. Depois de 21 dias, houve uma diferença estatisticamente significante entre os 3 grupos. Tá? Então, um grupo estava se sentindo mais insatisfeito, o outro estava no mesmo patamar inicial em termos de satisfação e qualidade de vida, e um terceiro grupo estava se sentindo mais satisfeito e mais feliz. É como se a gente calibrasse a nossa antena para perceber os fatos positivos. Mais ou menos como se, eu não gosto de funk e não gosto de pagode. Então por que você vai escutando funk e pagode para o seu trabalho e volta na rádio escutando isso? Você não faz. Mas a gente facilmente sintoniza uma frequência de ideias que não é positiva, o que a gente não gosta. E fica ali, né, ruminando. Bom, enfim, o resumo da ópera, por que fazer essa mudança? É que o seu cérebro trabalha melhor quando feliz. O que o meu irmão falou era verdade. Hoje a ciência está mostrando isso. Né? Existem meta-análises mostrando isso. E entre médicos, 19% de melhora na velocidade e acurácia diagnóstica, mesmo quando comparados com aqueles que estão num estado emocional neutro. Então aquele que está feliz, satisfeito, trabalha melhor. Né? Então talvez a gente tenha, até esse momento, olhado muito para aqueles que estão doentes e de tratar essas pessoas. Só que muitas vezes o que está doente, ele nem vem num lugar como esse. Às vezes ele está se sentindo isolado e a gente está perdendo a oportunidade de trabalhar com quem está bem ou quem está normal num sentido profilático, fazer com que eles se sintam melhores, para que essas medidas auxiliem na melhora de qualidade de vida. E é uma reversão do que a gente entendeu o tempo todo, né, de que você precisa ter sucesso para ser feliz. Não, felicidade, estando satisfeito, vai trabalhar melhor e aí sim você pode ter sucesso. Então, respondendo à questão se o bem-estar deve fazer parte da checklist, a resposta é um sonoro e escrito à mão, sim. Né? O como é algo mais complexo, mais difícil. Tá? Eu não teria essa resposta. Eu acho que a minha palestra é só um pontapé inicial. Eu não estou dizendo que a gente não tenha de cuidar de quem está doente. Nos últimos 12 anos foi o que eu fiz e é o que eu vou continuar fazendo. Né? Mas hoje é uma licença poética. É olhar para o outro lado, o que nós não temos feito. E o como tem que ser feito através de uma checklist. A gente pode fazer isso. Na checklist, uma das coisas que o Atul Gawande fala é que se você complicar demais, ninguém vai aderir à sua checklist. Tem que ser algo simples. A minha ideia, e isso é só uma discussão, é só uma proposta, não tenho argumentos mais sólidos no qual me embasar, isso é uma opinião, é que a gente tem que usar algo que a gente faz o tempo todo, e o dia inteiro quando a gente encontra alguém. Só que a gente faz sem muita consciência e sem muito interesse. Se a gente fizer isso com mais curiosidade, com mais interesse, pode ser que a gente perceba quem está precisando de ajuda.
bem contigo? Às vezes tocando até, tudo bem? E para esse tudo bem fazer sentido, tem que ter, antes de mais nada, conexão. A pessoa tem que saber que eu estou conectado a ele, que se ele precisar de ajuda, pode contar comigo. E eu acho que a gente tem tido pouco tempo de franqueza e com interesse no colega, se está tudo bem. Então, minha sugestão não é criar nada novo, mas é aumentar essa consciência da importância de um colega se interessar genuinamente pelo outro. Tá? E que quando a gente percebe que as coisas não estão bem, fala, opa, deixa eu anotar aqui, preciso ligar para o Fernando e vamos marcar um café, vamos, talvez tomar um chopp, jantar, enfim, vamos conversar o que está acontecendo. Preciso me aproximar dele, preciso me conectar com ele para saber o que está acontecendo. É claro que do ponto de vista institucional, a gente pode fazer questionários sobre qualidade de vida. Nós temos um pronto e às vésperas de aplicar, e eu gostaria de contar com a participação de vocês para levar esse projeto adiante, que é um projeto de avaliação de qualidade de vida e burnout entre anestesistas, né, que foi idealizado pelo Fernando e por mim lá no Conselho Federal de Medicina e na SBA, então a gente precisa pensar em como tocar isso adiante. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, no final do mês, as 2 ou 3 que vocês escolheram entre essas 7. Alguém precisa que repasse as 7? Ou está tranquilo, vocês já escolheram? E aí eu gostaria, se vocês puderem, me mandar um e-mail de até para a gente começar uma conversa nesse sentido. Obrigado.